Opa! E aí pessoal, eu sou o Gusta, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu tô muito bem. E no vídeo de hoje a gente vai estar tendo mais um episódio da nossa série de Desenhando Monstros dos Inscritos, onde eu pego suas ideias, crio monstros incríveis, ou nem tanto assim. Alguns sendo artes finalizadas e coloridas, e outras como concept arts, que seriam tipo rascunhos iniciais para alguma coisa que pode evoluir. Você já sabe como é que é? Já deixa o like aqui, se inscreva se ainda não foi inscrito, e vamos pro vídeo. O primeiro conceito de monstro veio do Fagner, que disse que é o Gigantops, um ser gigante com aparência primata e uma árvore gigante, que ele iria fazer o som de ossos e madeira batendo com um tambor alto, e ele iria escalar ela para cair e voltar a fazer o som de tambor. É uma ideia realmente muito bacana. Eu não me lembro, na verdade, a última vez que eu já vi um monstro meio que primata macaco no jogo. Mas enfim, para a ideia do monstro, eu meio que decidi começar com uma árvore dele, usando de referência as árvores que os pancadores usam. Tipo um tronco oco e seco, como tipo dita na sugestão dele, onde ele subiria, se penduraria e pularia tipo embaixo fazendo som de tambor, mas também batucando com os pedaços de ossos. Embaixo da árvore teria um tambor, tipo com a pele esticada ou algo assim. Eu achei bastante da hora fazer o Gigantops por ele ser um monstro que tenha o instrumento dele fora do próprio corpo, que é algo que realmente não tenho muito costume de fazer. Mas esse foi o resultado do Gigantops, que não tá tão gigante assim, né? Mas eu curti bastante a ideia de um monstro primata, e certeza que teriam ótimas animações se ele existisse no jogo. O próximo monstro e concept veio do Chuchuxerê, que ele disse faz um humanoide sentado com uma cara de polvo, e uma barba e bigode de tentáculos. Ele pareceria meio que gripado e cansado e com um cobertor, ou um roupão. E toda vez que ele assoasse o nariz, a cor atual dele mudaria e passaria para os lenços e mudaria de cor. Ele poderia ter o som de trompete quando ele assoasse o nariz. Se você viu o último vídeo, você sabe que teve um polvo, mas esse eu tinha que fazer. A ideia para ele veio principalmente como um parente do nosso querido e amado sonho mítico de Stanchi. O sonho mítico que tem um som de caixa amplificadora fazendo burapadingo. Fora a ideia super da hora da troca de cores e estilo. Eu imagino na verdade o som dele meio que como se fosse um trompete eletrônico ou meio que um som de pad assim, cheio de autotune pra combinar com o som desse monstro que ele teria um parentesco. Acho que a parte dele que acabaria não fazendo tanto sentido seria ele ser meio humanoide, que ele ficaria meio parecido com aquele monstro Cthulhu. Mas eu fiz o que eu consegui. Eu achei bem da hora fazer ele meio que segurando os paninhos que ele assoaria embaixo do grande manto que ele teria tipo como um cobertor. Eu fiz um pouco de ranho saindo debaixo dele, mas meio como se fosse ele estando gripado em si. Que assim ele ficou. Eu dei o nome pra ele de Cephatune, de Cefalópode, que é a classe dos polvos, e de Autotune. Eu acho que ele faria bastante sucesso e talvez tivesse mais chance de ser o mítico da Ilha de Água do que a Lumibesta, que não parece muito fazer sentido. Eu pelo menos não gosto, mas tem quem goste. O próximo monstro finalizado, eu peguei a ideia do Super Helioso. A ideia dele é tipo de um monstro cachorro caramelo, só que literalmente, né? Suas partes são meio derretidas e as patas são grudadas no chão. Ele usaria elas para fazer o som de guitarra e ele seria um filhotinho fofo. Mas assim, deixa eu falar, ok, quão legal é essa ideia? Tipo um cachorro que é literalmente caramelo e é feito de caramelo. Ele me passa bastante ideia de que seria um monstro meio que como a fusão da Ilha Doce ou Candy Island, que é um projeto do jogo fan-made The Lost Landscapes do youtuber Ghostimpa, com o meu próprio projeto pessoal que tá saindo agora no canal, que se chama Ilha Seca ou Dry Island, que é uma ilha focada no Nordeste e música brasileira. Cachorro caramelo é algo bem brasileiro que passa realmente do fictício pro literal. Talvez por isso eu tenha gostado bastante dele. E como o Super disse, ele faria o som de guitarra com essas pernas esticadas como fios. E seu corpo derretido e essas pernas longas, tal. E o fato dele ser fofinho casa bastante com a ideia, porque eu fiz ele pensando como se ele fosse mega animado e divertido. Como um monstro meio bagunceiro também pelo fato dele espalhar caramelo por aí sempre que pode. Mas assim, pelo simples fato também dele ser um filhote, ele acabaria sendo fofo. E assim ele ficou, eu resolvi dar o nome pra ele de Caramelo, o doguinho de caramelo que deixa qualquer ambiente mais doce e convidativo. Seu nome vem de caramelo e Megan, como acho que dá pra perceber. E PS, ele não teria gosto de caramelo pra mim. E lá vamos nós pra mais um concept monstruoso. Agora com a sugestão do Godzilla, que ele disse: minha ideia é um monstro parecido com um tardígrado,
meio astronauta, e ele faria o som dele tocando em algumas pedras de Marte e Lua que, tipo, circulariam ele. Ele teria umas partes que brilhariam junto com ele enquanto ele canta, e um pouco de plantas espaciais que cresceriam com ele, além dele ser bem fofo. Mas olha só, é a primeira vez que eu vejo alguém mencionando, tipo, uma criatura microscópica. Na verdade, os tardígrados, assim, passam longe de ser algo fofo, como posso dizer, eles são assim? Eu sei, isso é bastante assustador, mas fica tranquilo que ele não chega nem, tipo, a 1 milímetro do tamanho. Mas enfim, a ideia dele ser, tipo, minúsculo e aumentado foi o que ficou ainda mais da hora pra mim, ainda mais ele tá num contexto espacial. Eu tentei bastante manter a aparência dele, tipo, trocando essa boca esquisita que ele tem meio que pra um olho e tentando bastante mesmo fazer funcionar 2 orelhinhas pra ele. Principalmente pelo fato dos tardígrados também serem conhecidos como ursos d'água. Mas no geral ele ainda continua meio com um corpo longo e quase como uma juba de pelos, ou algo assim que inspira pra remeter que ele era uma criatura peluda e grande como o urso, só que bem mais calma e controlada por crescer plantas nele. Eu acho que isso seria uma característica de algum monstro grande, tranquilo. Grande o suficiente, na verdade, para chamar a atenção. Isso é feito aqui porque aqui tá ele, o urso d'água barra tardígrado gigante que, em minha visão, faria o som de marimba ou algo assim, meio que tipo com som elétrico futurista ou vaporwave assim. E pra ele eu dei o nome de Tartonauta, obviamente de tardígrado e astronauta. Duh. O próximo concept monstro veio direto da Maria, que disse que queria um monstro que era um dragão, com 2 cabeças e que vai ser meio barrigudinho. Ele vai ficar batendo suas cabeças na barriga e o som dele vai ser de um tambor. A ideia em si já é muito da hora, mas o que me fez realmente escolher ele foi a sugestão. E eu imediatamente pensei no dragão de Cuphead. Só que no caso dele, ele teria 3 cabeças. E esse aqui tem 2. Mas enfim, eu acho que na verdade eu senti a saudade de monstros que fizessem sons consigo mesmo, só que de uma forma que parecesse que machuca, mas na verdade não faz mal nenhum. Tipo Crepúsculo ou Malanervo. Monstros assim chamam bastante minha atenção, até pela ideia de ser um monstro mesmo e não só tipo algo fofinho existindo ali no espaço. Mas enfim, pra esses dois a ideia deles não podia fugir muito de ser algo meio que irmãos, né, gêmeos opostos ou algo assim. Isso foi a principal coisa que eu conseguiria pensar, com uma das cabeças sendo mais gentil e fofa e a outra sendo mais arrogante e egocêntrica. Só que eu ainda continuei pensando os dois como se fossem bem burrinhos e com um pouco de falta de inteligência. Depois de algumas manchas, rugas, escamas e algumas sombras, e aqui eu mostro que assim ficou o monstro do dragão. Meio que todos os dragões do mundo monstro já foram extintos, exceto o sazonal Carrilong, suas versões rara e épica e tudo, mas não esse aqui. Pra esses dois aqui eu dei o nome deles de Bumbocós, de bumbo, que seria o instrumento que eles tocariam, que é uma espécie de tambor, e bocós. E lá vamos nós para o nosso último monstro, que a ideia na verdade veio do Rian. A ideia dele, na verdade, é de um monstro avestruz, com pernas muito longas e com penas, tipo meio que braços, segurando 2 gravetos para bater em suas pernas. Ele teria uma paleta de cores bem carnavalesca, com cores ultra vibrantes, e seria o mítico da Ilha das Fadas. Essa ideia do Rian ficou muito, mas muito legal mesmo. O monstro mais alto faz muita falta no jogo, e eu acho que o último que a gente acabou tendo foi o Pentumbra ou algo assim. Pra esse monstro avestruz eu fiz ele como sendo basicamente um preguiçoso que descansasse sua cabeça e pescoço em cima do corpo, enquanto bate com essas baquetinhas nas próprias pernas. De certo ângulo eu acho que ele meio que seria uma árvore, eu poderia lembrar, mas eu acho que as cores são muito chamativas e as garras na perna dele meio que gigantes acabam ajudando a não parecer tanto a isso. Na verdade eu tive bastante dificuldade mesmo foi com as cores, se eu puder dizer, principalmente porque eu não queria fazer ele com cores meio que brasileiras, algo assim, verde e amarelo, já que o Rian comentou sobre ele ter cores carnavalescas, porque o Brasil não tem avestruzes. Na verdade ele só tem alguns parentes menores, mas aqui não combinam muito com as cores chamativas e tal. Mas mesmo assim eu decidi deixar ele com esse vermelho quase rosa, bem vivo, e amarelo, como uns detalhes aqui ou ali. Eu dei o nome pra ele de Sonetocas, de Soneca, tocar, e o Z no final só pra combinar com a avestruz, já que ele tá aqui no exemplo, né? E esses foram os monstros de vocês, pessoal. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, porque vocês mandaram muito bem de verdade nas sugestões. Teve muitas, mas muitas legais nos comentários que eu poderia escolher, mas não descreviam muito bem, ou outras que eu não conseguia entender, ou algumas que simplesmente não faziam muito sentido como um monstro ou algo assim. Eu agradeço de verdade por vocês gostarem dessa série e continuarem mandando. Só que eu falo que esse provavelmente seja o último episódio dessa temporada,
temporada, não estou dizendo que é o último pra sempre, de monstros inscritos. Na verdade, eu preciso de um tempo pra poder focar na minha própria ilha e no meu projeto pessoal da Dry Island. Se você ainda não viu nenhum vídeo, só chegar no canal que eles estão saindo, tipo, meio que toda semana. Enquanto isso, eu vou rolando mais outras coisas famílias aqui e ali no canal. Mas não fiquem tristes, porque vai ter outro episódio mais lá pra frente. Só preciso de um tempo pra descansar um pouco, caraca. Enfim, coloquem aqui embaixo nos comentários qual foi o monstro favorito de vocês. Eu fico bastante confuso entre todos, porque todos ficaram muito da hora, até porque eu que escolhi. Mas eu amaria ver a opinião de vocês aqui embaixo. Dê um like no canal, se inscrevam aqui se ainda não forem inscritos e se gostaram desse vídeo para não perderem mais episódios de séries aleatórias aqui nesse canal. Se cuidem, tenham uma ótima semana e tchau, pessoal.